Las principais obras de René Descartes, Introduction René Descartes, una figura central en la historia de la filosofía y la ciencia, es conocido por contribuciones fundamentales que marcaron el comienzo de la filosofía moderna. Obras mais influentes, como Discurso del Método, Meditações Metafísicas, Princípios de Filosofia, y las Passiones del Alma, no solo estabeleceram las bases del racionalismo cartesiano, sino que também desafiaram las suposições filosóficas de esse tempo. Este ensaio examina estas obras em detalhe, explorando esse contenido, contexto, esse impacto en el desarrollo del pensamento filosófico y científico. Discurso del Método 1637 Contexto y propósito El Discurso del Método, es quizás la obra mais famosa de Descartes, publicada em 1637. Esta obra foi escrita em um momento de transição em la história europeia, quando el Renascimento estava dando passo à la Ilustração. Descartes, influenciado por el escepticismo y el humanismo renascentista, buscaba estabelecer um novo método para obter conhecimento verdadeiro, alejando-se de las tradições escolásticas y aristotélicas. Contenido y estrutura El discurso del método está dividido em 6 partes, considerações sobre las ciencias. Descartes reflexiona sobre las diversas ciências y limitações, criticando el conhecimento transmitido por la tradição. Las reglas del método, aqui, apresenta las 4 regras de esse método, evidencia, aceptar solo lo que é evidente. Análises, dividir cada problema em tantas partes como se necessário. Sínteses, conduzir los pensamentos de lo simple a lo complejo. Enumeração, hacer revisões completas para assegurar que nada se omita. La moral provisional. Descartes descobre na moral provisional que la guió mientras dudaba de todo, basada en la obediencia a las leis y costumbres, la firmeza en las acciones, y la búsqueda de la verdade. Existência de Dios y del alma. Aqui introduz o famoso cogito, ergo sum pienso, luego existo. Y argumenta que la existência del eu pensante é la primeira verdade indudável. Desde esta certeza, Descartes procede a demonstrar la existência de Dios como garante de la verdade. Filosofia natural y el cuerpo humano. Descartes aplica esse método à la física, y à la biologia, esbozando esse concepção mecanicista del mundo. Las bases del conhecimento científico. En la última parte, defende la utilidade de esse método para el avance del conhecimento científico. Impacto y legado El discurso del método revolucionou la filosofia y la ciencia. Esse ênfase en la duda metódica y el uso de la razão como herramienta principal para obter conhecimento verdadeiro sentaram las bases del racionalismo moderno. Además, esse enfoque en el método científico influiu profundamente en el desarrollo de la ciencia moderna, estabelecendo modelo para la investigação científica basada en la evidencia y el razonamento lógico. Meditações Metafísicas 1641 Contexto y propósito publicada em 1641. Meditações Metafísicas é uma de las obras mais profundas y complejas de Descartes. Escrita em latim, y dirigida à comunidade acadêmica europeia, esta obra tiene como objetivo estabelecer uma base firme para el conhecimento científico y filosófico. Descartes utiliza método de duda radical para questionar todas las creencias y construir sistema de conhecimento basado em verdades indubitáveis. Contenido y estructura. Las meditações metafísicas estão estruturadas em 6 meditações. Primeira meditação, de las cosas que pueden poner-se en duda. Descartes introduz la duda metódica, questionando todas las creencias adquiridas, y poniendo en duda la realidade del mundo externo, y la existência de Dios sengador. Segunda meditação, de la naturaleza del espírito humano, y de como é mais fácil de conhecer que é o cuerpo. Descartes lega la conclusão de cogito, ergo sum, estabelecendo la certeza de sua própria existência como ser pensante. Terceira meditação, de Dios, que existe.
Descartes argumenta que lá aldinha de um ser perfecto deve rainbow sido posta nuestramente por um ser igualmente perfecto, es decir, Deus. La existência de um Deus benevolente assegura que las ideias claras y distintas que percebimos no nos enganem. Quarta meditação, de lo verdadeiro y de lo falso. Descartes examina a possibilidade de erro, y conclui que o erro surge quando la vontade extiende o juízo mas alá de lo que o entendimento claro y distintamente percebe. Quinta meditação, de la essência de las coisas materiais, y, novamente, de Deus, que existe. Descartes argumenta que las essências matemáticas y geométricas são claras y distintas, y que Deus não pode ser enganador, por lo que estas essências devem corresponder a realidades verdadeiras. Sexta meditação, de la existência de las coisas materiais, y de la distinção real entre el alma y el cuerpo. Descartes conclui que las coisas materiais existem, y que rem uma distinção real entre el alma ou ens cogitans, y el cuerpo ens extensa. Impacto, y legado. Las meditações metafísicas são fundamentais para a filosofia moderna. Introduz o dualismo cartesiano, que estabelece uma distinção clara entre mente y cuerpo, y abordam problemas filosóficos essenciais como la existência de Deus, la natureza de la realidade y la certeza del conhecimento. Esta obra influiu profundamente em filósofos posteriores como Spinoza, Leibniz, Locke y Kant, y sigue sendo objeto de estudio y debate em la filosofia contemporânea. Princípios de Filosofia 1644. Contexto y propósito. Princípios de Filosofia, publicada em 1644, é uma obra ambiciosa que intenta sintetizar o conhecimento filosófico y científico em um sistema coerente. Descartes escreveu esta obra em latim para uma audiência acadêmica, com o objetivo de proporcionar uma base filosófica para as ciências naturais. Contenido y estrutura. La obra está dividida em 4 partes. De los princípios del conhecimento humano. Descartes apresenta princípios metafísicos, incluindo la existência de Deus, la verdade de las ideias claras y distintas, y el dualismo mente-cuerpo. De los princípios de las coisas materiais, Descartes aplica princípios metafísicos à la física, explicando la natureza de la materia y el espacio, y proponiendo um universo mecanicista governado por leis físicas. Del mundo visible, Descartes aborda la astronomia, descrevendo el sistema solar y los movimentos de los cuerpos celestes, segundo princípios mecanicistas. De la Tierra, Descartes examina la geologia y la meteorologia, aplicando princípios para explicar fenômenos naturais como los terremotos, los volcanes y el clima. Impacto y legado. Princípios de Filosofia consolidou a reputação de Descartes como um de los principais pensadores de esse tempo. Esse o enfoque mecanicista y esse a aplicação del método científico à la física. Y la astronomia influirão profundamente en el desarrollo de la ciência moderna. La obra também tuvo um impacto duradouro en la filosofia, estabelecendo um modelo para la integração de la filosofia y la ciência. Las Passiones del Alma 1649. Contexto y propósito. Las Passiones del Alma, publicada em 1649, é uma de las últimas obras de Descartes. Nesta obra, Descartes explora a natureza de las emoções humanas, mostrando o interesse por la psicologia y la fisiologia, y como estas disciplinas se relacionam com a filosofia dualista. Contenido y estrutura. La obra está dividida em 3 partes, de las passiones em general, y accessoriamente de toda la natureza del hombre. Descartes define las passiones como percepções, os sentimentos que el alma experimenta como resultado de la interação com el cuerpo. De las passiones primitivas, Descartes identifica 6 passiones primitivas: admiração, amor, ódio, desejo, alegria y tristeza. Analisa cada uma de elas, explicando o origem y o efecto en el alma y el cuerpo.
de las pasiones em particular. Descartes examinam na variedade de emoções específicas, descrevendo como se derivam de las pasiones primitivas, y como afecta el comportamento humano. Impacto y legado las pasiones del alma é significativa porque muestra el interés de Descartes por la psicologia, y la fisiologia, y como estas disciplinas se integram en essa filosofia dualista. La obra influiu en el desarrollo de la psicologia moderna, antecipando conceitos como la relação entre cuerpo y mente, y la naturaleza fisiológica de las emociones. Também proporcionou na base para posteriores investigações sobre la naturaleza de las emociones, y o impacto en el comportamento humano. Conclusão: René Descartes, através de principais obras, deixou um legado duradouro que influiu profundamente en la filosofia, la ciencia y la psicologia. O discurso del método estabeleceu um novo enfoque para la adquisição del conhecimento basado en la razão y la duda metódica. Meditações metafísicas proporcionou na base sólida para la filosofia moderna, abordando problemas essenciais como la existência de Deus, la naturaleza de la realidade y la certeza del conhecimento. Princípios de filosofia sintetizou el conhecimento filosófico y científico en um sistema coerente, mientras que las pasiones del alma explorou la naturaleza de las emociones humanas, integrando la psicologia y la fisiologia en essa filosofia dualista. O impacto de Descartes en el desarrollo del pensamento ocidental é inegável. O ênfase en la razão, o método científico, y la distinção entre mente y cuerpo sentaram las bases para el racionalismo, o empirismo, y la ciência moderna. Ao que algumas ha sido debatidas y criticadas, essa influência continua sendo evidente en la filosofia, la ciencia y la psicologia contemporâneas. En resumo, René Descartes no solo transformou a filosofia de esse tempo, sino que também abriu novas avenidas de pensamento que han moldeado nuestra compreensão do mundo, y de nós outros mesmos. Essa búsqueda incessante de certeza, y esse método rigoroso, continua inspirando a filósofos, científicos y pensadores nessa búsqueda de la verdade, y o conhecimento. Descartes, através de obras, permanece como um pilar fundamental en la historia del pensamento humano, y o legado sigue vivo en las disciplinas que ayudou a fundar, y desarrollar.